Fala, gente boa, chegando com mais um vídeo aqui no canal Erivaldo Lima News. Para você que acompanha o nosso canal, seja muito bem-vindo. Para você que está chegando pela primeira vez. No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre exatamente isso. Lula cria o Dia do Pastor Evangélico e reconhece em lei as expressões artísticas cristãs. Você também vai ver nesse vídeo aqui uma cartilha que o PT, exatamente, que o PT criou para poder conversar com os evangélicos, né? Seria algumas orientações que o partido de Lula, né? O PT criou para saber conversar com esse público evangélico, melhor dizendo. Mas antes disso, eu quero te convidar, você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal aí, gente. Você que gosta de política, que acompanha nosso trabalho e está gostando, já deixa o seu like aí, se inscreva no canal e, claro, compartilha esse vídeo com as três pessoas. Beleza? Vamos lá para a matéria aqui do jornal Globo. O Lula sancionou aqui uma lei, né? Onde ele cria o Dia do Pastor Evangélico e reconhece em lei as expressões artísticas. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho mais aqui para ficar mais fácil. Aqui. Ambas as legislações foram aprovadas pelo Congresso Nacional e publicadas no Diário Oficial da União nesta segunda-feira, matéria do jornal O Globo. A matéria diz o seguinte: o presidente Lula sancionou duas novas leis, uma que institui o Dia do Pastor Evangélico e outra que reconhece as expressões artísticas. Ambas foram aprovadas pelo Congresso e publicadas no Diário Oficial da União nesta segunda-feira. Com a determinação fica estabelecido que o dia da pastora evangélica e do pastor evangélico será celebrado anualmente no segundo domingo do mês de junho, mas sem ser feriado nacional. A partir de agora também são legalmente reconhecidas as expressões artísticas cristãs e as influências do cristianismo, além de seus aspectos religiosos como manifestação cultural brasileira. A aproximação dos evangélicos, que essa é a tentativa, né, do PT e da esquerda em querer se aproximar, visto a rejeição alta que Lula tem, não só Lula, mas a esquerda tem diante dos evangélicos. A matéria ainda traz a seguinte questão: em uma tentativa de se aproximar do eleitorado evangélico, em agosto deste ano, a Fundação Perseu Abramo, braço teórico do PT, também elaborou uma cartilha, que é o que a gente vai mostrar aqui para vocês, para orientar o diálogo de candidatos do partido com religiosos na eleição municipal deste ano. Então, se preparem, o público cristão, católico, do segmento religioso, se preparem que o PT vai estar preparado e munido para saber argumentar com o público evangélico, com o público cristão, católico, enfim, com qualquer segmento religioso, a fim de angariar, né, digamos assim, eleitores para as eleições municipais. O partido enfrenta nos últimos anos dificuldades para se conectar com esse segmento. E não à toa nós sabemos o porquê, né? O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva também não obteve até agora sucesso em iniciativas voltadas para esse público, que faz uma avaliação pior da gestão petista do que a média da população. O material de 9 páginas, com citações de várias passagens bíblicas, destaca que não deve haver exagero em falar o nome de Deus. A cartilha tenta aproximar o partido dos evangélicos ao optar por um texto na primeira pessoa do plural. Abre aspas, nós, os evangélicos, somos parte da grande diversidade brasileira e assim também somos plurais entre nós mesmos, tanto no que diz respeito à fé, baseada na livre leitura e interpretação da Bíblia, quanto às nossas preferências políticas, afirma parte desta cartilha. O texto que os membros das igrejas evangélicas participaram de várias. Não, desculpa. Deixa eu ver aqui. O texto diz que os membros das igrejas evangélicas participaram de vários momentos mareantes do país, inclusive da fundação do Partido dos Trabalhadores, que atualmente possui um núcleo evangélico. A gente tem que saber de separar as coisas aqui, que o Partido dos Trabalhadores inicialmente tinha uma lógica e um objetivo que não era
digamos assim, contra a família, como os cristãos, os religiosos pregam, né? A maior rejeição hoje do PT e da esquerda com relação aos cristãos, né, aos evangélicos e segmento religioso, é justamente as pautas conservadoras. Então não dá para desassociar ou associar o início do PT, né, quando você teve pessoas que de fato ali tinham um objetivo de uma causa, né, conservadora, digamos assim, ou lógica, né, de raciocínio lógico, com o PT de agora, com ideologias totalmente fora das pautas conservadoras. Não dá para a gente associar e juntar tudo a mesma coisa. Uma coisa era o PT aqui no início, outra coisa é o PT hoje, né? A matéria ainda traz o seguinte: também destaca que politicamente um dos principais elementos de união entre os evangélicos é a defesa da liberdade religiosa. O texto recomenda lembrar que o PT criou, durante os governos anteriores de Lula, a Lei da Liberdade Religiosa e o Dia Nacional da Marcha para Jesus, maior encontro do segmento. O presidente não foi ao evento, mas enviou representantes a uma carta. Bom, essa é a matéria, né, do Globo, mas agora nós vamos aqui falar sobre a cartilha. Deixa eu tirar aqui, mostrar a cartilha aqui para nós vermos aqui. Essa é a cartilha. Deixa eu ver se eu consigo aumentar mais aqui. Deixa eu ver se dá para mostrar aí, gente. Cartilha. Vou ter que abrir outra aqui. Não é possível. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Pera aí, gente. Pera aí. Enfim, agora nós vamos ver a cartilha evangélica Diálogo nas Eleições. Essa é a cartilha que o PT preparou para manter um diálogo mais aprimorado, né? Digamos assim, mais adocicado com os evangélicos. Para iniciar, a cartilha diz o seguinte: para facilitar o diálogo nas eleições. Deixa eu dar um zoom aqui para ver se fica mais fácil, gente. Não sei se vai ficar mais fácil aqui. Peraí. Ver se fica melhor assim. Acho que vai dar para ver. A igreja diz a seguinte, a cartilha: a igreja evangélica está presente no Brasil há 200 anos. Assim, seus membros participaram de vários momentos marcantes do país, inclusive da fundação do Partido dos Trabalhadores. Foi o que a gente leu aqui. E a gente percebe que agora eles colocam citações bíblicas, né? Por exemplo, para que todas e todos tenham condições dignas de vida, como disse Jesus. Veja que o PT trabalhou bastante essa ideia de usar textos chaves, né, para chamar a atenção do público cristão. Ele diz o seguinte aí: da fé evangélica tem o foco na transformação pessoal e tem como consequências, entre outras, um envolvimento comunitário e a busca por uma melhora de vida. A partir da reforma protestante, a fé evangélica prima pela liberdade, que pode ser vista no caráter individual da experiência dessa fé e na interpretação pessoal da Bíblia. O PT já não está mais assim pregando essa liberdade, prima por essa liberdade, né? Para estar defendendo isso aqui numa cartilha. Entre outros elementos que nos unem estão a fé em Cristo, Jesus como Salvador e o caminho para se relacionar com Deus. Oi? Entre os elementos que nos unem? Desde quando a fé em Cristo Jesus, o Salvador, que traduzem essa pauta, né, de salvação que os cristãos têm em Cristo Jesus, une PT e a igreja? Não sei onde está isso, né? Enfim, politicamente, um dos principais elementos de união entre os evangélicos é a defesa da liberdade religiosa. Para exercer sua fé, alguns colocam esse direito acima de outro, mesmo que isso coloque em risco sua própria subsistência. Com o crescimento da população evangélica, o que se nota fortemente nas periferias, tem-se visto tanto o nosso protagonismo quanto o surgimento de dúvidas sobre como conversar com quem não é evangélico,
mas é próximo ou quer se aproximar por meio do mesmo anseio e sentimento da busca por uma vida mais digna. Esse texto visa apoiar esse diálogo, trazendo alguns conhecimentos sobre a nossa visão de mundo e sugestões de abordagem. Agora vamos lá para o de fato, o que os candidatos devem e o que não devem fazer, né, nas eleições. Primeira coisa, o que fazer? Valorizar a família. Só aquele já cai em contradição. Desde quando o PT valoriza a família? Né? Não sei. Mas enfim, vamos lá. Muitas das famílias do Brasil são lideradas por mulheres negras e evangélicas de periferia, que colocam o bem-estar de seus filhos como o objetivo central de suas vidas. A família é um eixo central da narrativa bíblica. E aí eles usam o texto de Gênesis 12:3, Deuteronômio, enfim. Respeitar os pais e educar os filhos está no centro do livro sagrado para os cristãos e é um elemento central das suas práticas. Por isso, a família é considerada um bom caminho para acessar o coração dos evangélicos. Pode favorecer o diálogo e enfatizar que as políticas públicas contribuem para fortalecê-la e dar-lhe dignidade. Então veja, a primeira chave aqui, digamos assim, para o candidato da esquerda que quer se aproximar dos evangélicos é valorizar a família, é valorizar a mulher, é valorizar a família que está ali sendo liderada por mulheres negras e evangélicas. Veja que eles são bem taxativos nisso, né? Negras e evangélicas de periferia. E também valorizar a educação dos pais com relação aos filhos, dizendo que isso está no centro sagrado. É totalmente contrário àquilo que eles pregam, e aquilo que eles defendem em suas pautas políticas, né? A verdade é essa. Então, abre o olho aí, cristão. Abre o olho aí. Valorizar a fé, né? Eles citam aí Hebreus 11 aqui, né? Versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Para aquelas e aqueles que professam essa fé, Deus tem um papel central em suas vidas, seus sonhos e esperança, sendo uma igreja, comunidade e apoio. Enfim, outro ponto importante é reconhecer o papel da fé na vida das pessoas que creem, inclusive as evangélicas, é um elemento central para poder dialogar com elas. Vale lembrar que as igrejas evangélicas possuem práticas religiosas muito diversas e que não cabem a quem está de fora julgar a denominação escolhida por determinado fiel. Segunda coisa, valorizar a liberdade religiosa. É aquela conversa. O candidato vai chegar dizendo que jamais vai se impor contra a adoração ao culto, o culto religioso, né? E vai pregar que não, vai valorizar a liberdade religiosa. Do tipo, você vai ter o seu espaço na sociedade para o seu culto religioso está garantido. É aquela conversa que a gente sabe, né? Por exemplo, eles vão pautar sobre a liberdade religiosa, o Dia Nacional da Marcha para Jesus e essas coisas todas. E ainda tem o seguinte, é importante lembrar que o PT criou a Lei da Liberdade Religiosa, né? Enfim, eles usam isso como argumento da esquerda com relação aos cristãos, quando Lula assinou a Lei da Liberdade Religiosa e o Dia Nacional do Evangélico, lá em 2010 e 2003, né? 2003 e 2010. A cartilha ainda diz, é relevante ressaltar essas leis não como letras frias, mas para mostrar que o partido e suas lideranças nunca defenderam o fechamento de igrejas. Até porque não pode, né? A Constituição permite o culto religioso, né? E isso é irrevogável. Considerar os evangélicos ao abordar diversidades. A religião é um dos elementos que compõem a cultura do nosso povo. Assim, todas as religiões presentes no Brasil, inclusive evangélicas, são parte da nossa diversidade cultural. Nas igrejas evangélicas, a cultura envolve não só de formas de viver e crer, mas também manifestações culturais. As igrejas são também espaços importantes de formação artística, com a oferta de aulas de música, teatro e dança. E aí vai a orientação. Reconhecer e dar espaço a essas manifestações pode favorecer o respeito mútuo entre evangélicos e não evangélicos. Terceira coisa, melhor dizendo. E aqui é que pega agora, hein? O que fazer? Defender sempre a verdade. É aquele negócio.
O candidato se apresenta com a verdade, inicialmente defende a verdade, mas as práticas do PT não dizem isso, né? As práticas do PT ultimamente, aliás, ultimamente não, né? Vamos usar ultimamente, mas vocês entenderam. Defender sempre a verdade. Desde quando o PT defende a verdade, gente? Desde quando o PT defende a verdade? Falar a verdade e comprometer-se com ela é um mandamento que está presente em toda a Bíblia. Então, o candidato ele tem que enfatizar isso diante do público cristão. Não, eu defendo a verdade e estou com vocês defendendo a verdade, né? Se for possível, citem o versículo bíblico, ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Rapaz, esses caras estão armando marapuca pro segmento religioso que você não tem noção, meu amigo. Esses caras estão, olha, outra coisa, defender os direitos humanos. Ué, mas isso aqui não precisa do PT falar, né? O próprio Jesus dá uma série de exemplos, segundo a cartilha aqui, de como tratar com humanidade e dignidade. Ou seja, gente, resumindo aqui, os candidatos da esquerda do PT, que a gente sabe que quem criou essa cartilha foi o PT, mas certamente vai ser usada por todos os candidatos de esquerda para ganhar votos dos eleitores do público religioso. Eles vão usar toda a artimanha do conservadorismo cristão para tentar ganhar votos do público evangélico. É uma estratégia ardilosa, na minha opinião, é muito perigosa, e se os cristãos e o segmento religioso e a pessoa que vai para a igreja não abrir os olhos, eles vão cair nessa artimanha. A verdade é essa. Agora nós temos alguns pontos aqui, caminhando para o final, de o que não fazer. Não exagerar em falar no nome de Deus, né? Não tomar o nome de Deus em vão é um dos 10 mandamentos, conhecido por todos os cristãos, e motiva a recomendação para não ficar citando Deus a cada momento. Então você vai ver o candidato bem polido mesmo, bem equilibrado, vai falar o nome de Deus na hora certa, né? Não vai ficar zombando, não vai ficar exagerando nas citações bíblicas. Isso é o que a cartilha prega aqui para os candidatos. Outra coisa, não associar críticas a pastores e crentes à sua fé. Se tem uma coisa que todos os evangélicos sabem, é que todas as pessoas cometem pecados e que nenhuma delas merece o sacrifício de Jesus ao morrer na cruz. Oi? Onde está escrito isso? E que nenhuma delas merece o sacrifício de Jesus ao morrer na cruz? Ué, mas não é isso que o evangelho prega. O evangelho diz muito pelo contrário. Que todas elas merecem o sacrifício de Jesus, justamente quando a pessoa reconhece Jesus como salvadora. Está fora de contexto isso aqui. Isso quer dizer que ninguém deve ser considerado mais cristão que outra pessoa, nem por ter feito algo bom, nem por ter feito algo ruim. Assim, é inócuo e pode soar como perseguição religiosa. Outra coisa, não tratar os evangélicos como se fossem todos iguais. Cada pessoa escolhe livremente frequentar e pertencer a uma igreja. Há uma enorme diversidade entre o que as denominações ou comunidades entendem ser adequado ou inadequado em decorrência da variedade de teologias. Outra coisa, não tratar todo evangélico como fundamentalista. Ainda que haja vários evangélicos conservadores ou moralistas, não convém unificá-los sobre esse tipo de classificação, muito menos de fundamentalistas, pois, como já dizia o pastor Harry Emerson Fosdick, todo fundamentalista é conservador, mas nem todo conservador é fundamentalista. Argumentos bíblicos levantados por pessoas evangélicas podem ajudar na argumentação e convencimento de pessoas conservadoras. Não tratar evangélicos como se fossem todos iguais. Permitir a expressão religiosa sempre que não diz respeito ao Estado laico. Demonstra a compreensão de que o PT e a sua militância apoiam a liberdade de culto praticada por outras pessoas. Não rejeitar a possibilidade de compreender o mundo a partir de interpretações bíblicas. Algumas visões de mundo, que são majoritárias entre evangélicos, decorrem de textos bíblicos ou de interpretações culturalmente consolidadas sobre os mesmos.
Tá aí, gente. Tá aí a cartilha evangélica, né? Os pontos cruciais: defesa da família, defesa da fé, defesa da liberdade de culto, enfim, são pontos que o PT e a esquerda vai trabalhar agora nas eleições municipais. Chamo sua atenção, então compartilhe esse vídeo, é muito importante para que todos os cristãos, e você também que não é cristão, ou mas é católico e segue aí, acredita em Jesus, acredita, né? Enfim, você que tem a sua fé, acredito que os cristãos devem tomar cuidado, porque a gente sabe como que é o PT e como é a esquerda. São ardilosa, são oportunistas e você deve tomar atenção quanto a isso. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Já deixa o seu like aí. Claro, se você não é inscrito, se inscreva no canal e compartilhe com as 2, 3 pessoas. Esse é o canal Erivaldo Lima News. Valeu, gente. Até a próxima. Até o próximo vídeo. Fui.